Boa noite, Fabiana. Boa Tudo noite, bem? querida. Tudo ótimo e contigo? Tudo bem. Seja muito bem-vinda à nossa Escola Superior de Direito Municipal. É um prazer te receber aqui. Os colegas Prazer estão é, entrando, bem-vindos. prazer é todo meu, Cris. Se me permite chamar assim informalmente, não é? Ou, Claro. ou aderindo às formalidades. Prazer é todo meu, doutora Cristiane Neri, amiga de longa data, mas especialmente uma referência da advocacia pública. Não só em nível local, mas em nível nacional, não é? Foi nossa ex-presidente da Associação dos Procuradores Municipais e é uma referência, enfim, para todas e todos nós, Cris. Então é uma honra estar aqui na Escola Superior de Direito Municipal. Me sinto em casa, né? Presencialmente, já fui muitas vezes falar com os colegas, não é? No auditório ali da escola. E agora, nesse nosso novo normal, não é? Estamos aqui falando ao vivo pelo Instagram, mas vamos tentar manter a informalidade e a proximidade dessa conversa. É verdade. A ideia hoje aqui, Fábio, então, né? É a gente fazer um bate-papo mesmo, não é? Sobre esse assunto que é tão importante, eleições, desinformação e democracia representativa. Esse é o tema da nossa live, não é? Os colegas estão ingressando e é um assunto de suma importância, né? A nossa convidada, então, para os colegas que estão ingressando, é a doutora Fabiana Azevedo da Cunha Bart, que é a procuradora do Estado do Rio Grande do Sul. A Fabiana já foi dirigente da Associação Nacional dos Procuradores do Estado, já foi diretora-presidente da ESAPERGS, da Escola Superior de Advocacia dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul, já foi presidente da APERGS, da Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul, é mestre em instituições de Estado pela nossa PUC aqui do Rio Grande do Sul, já foi conselheira estadual, atualmente ela é secretária-geral adjunta da nossa OAB-RS e, sobretudo, aí uma parceira, não é, nas lutas da advocacia em geral. Nos encontramos, não é, Fabiana, nas lutas da vida pela advocacia, com muitas causas em comum. Não é? A Fabiana é referência nesse tema, vem debatendo esse tema e inserindo esse tema nas suas colocações sempre que possível. Um tema de importância singular, não é? E especialmente nos dias de hoje, não é, Fabiana? Mas acima de tudo, a Fabiana é uma grande amiga, competente profissional e é uma honra para a nossa Escola Superior de Direito Municipal poder te receber, Fabiana. Além de colega da advocacia pública, é uma dirigente de ordem, é uma mulher atuante na ordem, não é? E para nós é sempre um prazer poder conversar contigo, poder te receber, não é? E este assunto hoje, né, Fábio, eu já vou introduzir aqui este assunto enquanto os colegas vão entrando. É um assunto de suma importância. A nossa OAB do Rio Grande do Sul há bastante tempo vem fazendo campanhas, não é? Voto consciente, tentando levar para a sociedade essa importância da informação sobre o voto. E tu é uma pessoa que sempre liderou este tema na OAB, não é? Lidera com palestras, lidera com eventos e iniciativas nesse sentido. Hoje, as redes sociais e a internet já vêm sendo utilizadas há bastante tempo, não é, para as eleições, e nós temos aí vários exemplos de má utilização, exemplos de excelentes utilizações, não é? Muitos exemplos de fake news, não é? Estamos este ano em um momento de eleição que certamente utilizará muito mais as redes sociais, a internet, porque estamos aí com eleições municipais em meio a uma pandemia, não é? Então, as eleições este ano elas vão se valer muito mais desses instrumentos. E a ideia, então, é a gente tentar debater um pouco aqui este contexto, não é?
o que acontece com esse contexto de eleições de internet, fake news, como é que a pessoa pode se informar, como é que a sociedade pode se informar corretamente, não é? Que mecanismos nós temos hoje? A gente vai ter eleições aí nesse modelo de democracia representativa para os municípios este ano, então vamos eleger vereadores, vamos eleger prefeitos, e em meio a tudo isso, as informações chegam justamente, em sua grande maioria, hoje pelas redes sociais e pela internet, não é? Nós que estamos dentro das administrações públicas, sempre postulamos e tentamos fazer grandes debates nesse sentido, justamente porque a gente enxerga de dentro das administrações públicas o quanto é importante o eleitor estar informado sobre o seu candidato, né? Como é importante a informação estar correta para o eleitor, não é? Como é importante a participação da sociedade para a escolha dos seus gestores, não é? Ou do parlamento que vai lhe representar. Então, nesse contexto, Fabiana, a ideia é te ouvir. Tu é uma pessoa que vem escrevendo sobre esse assunto, que vem debatendo sobre esse assunto, e a gente conversar um pouquinho sobre esse cenário todo que a gente está vendo aí, porque a internet hoje vai tomar conta. Eu sempre gosto de falar, Fábio, de 2 filmes que representam muito bem essa questão hoje do uso das redes sociais para as eleições, para os pleitos eleitorais. Um deles é O Dilema das Redes, um documentário, e o que é mais recente, né? E um outro que é o Privacidade Hackeada, que eu acho muito bom também, e que dá um pouquinho dessa leitura do que a gente vivencia hoje pelas redes sociais, né? Então, bem-vinda, Fábio, a palavra é tua. Obrigada novamente, Cristiane. Então, ingressando no tema, não é? Já fiz meus agradecimentos à Escola Superior de Direito Municipal, a ti, e, enfim, a todos os colegas da Procuradoria do Município de Porto Alegre, e a Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre, o presidente César Sulba, que, enfim, que é a ligação, então, da nossa Escola Superior de Direito Municipal. César está nos ouvindo, pelo que eu vi, ele entrou. Então já ficam aqui os cumprimentos ao importante trabalho que ele faz na Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre. Entrando no tema, não é, Cristiane? Nós denominamos aí em conjunto a nossa live de eleições, desinformação e democracia representativa. Eu gostaria de inverter um pouco, não é? Começando a falar um pouco da crise da democracia representativa. Por quê? Em verdade, desinformação sempre existiu. Democracia, nós também falamos, né, no seu surgimento lá na Grécia, enfim, uma democracia direta. Depois, na modernidade, viemos com uma democracia liberal. E hoje nós chegamos a falar, né, no fim da democracia, ou em democracias iliberais, não é? Enfim, embora eu não acredite que sejam compatíveis essas expressões, mas falamos em democracias iliberais, não é? E é nesse cenário que ingressa o próprio ambiente digital, não é? E o impacto de uma democracia, eu diria, digital. Né? E muitas vezes, na tentativa de regular ou de tentar cessar essa crise de representatividade que vem atingindo as democracias, nós acabamos distorcendo as próprias democracias. Eu acho que é aí que me parece que está o cerne do debate que eu gostaria de fazer hoje, e por isso nós unimos esses 3 temas, não é? Eleições, democracia representativa e desinformação. E aí, repito, sempre houve, não é, candidatos com plataformas populistas, não é, que buscassem discursos
que fossem falaciosos, mas que agradassem a muitos grupos, não é? E a democracia em si sempre teve um mecanismo, né, a democracia representativa, não é? Sempre teve um processo, né, de eleger os seus representantes. Então, aí a regra da maioria, não é uma regra de ouro da democracia. Mas passado o período eleitoral, nós tínhamos governos para todos, respeitando inclusive as minorias. E o que hoje, de uma certa forma, esse ambiente digital tem trazido para o nosso cenário? Como tu sabe, tu consegue criar bolhas, tu direciona a tua campanha e colhe os frutos, não é, do discurso de campanha, chamando grandes massas de eleitores para aquele discurso, e depois segue governando para aqueles que te elegeram. E não governando para toda a sociedade e respeitando, inclusive, as minorias. Então, e aí quando vem propostas de regulamentação, de fake news, de combate à desinformação, nós corremos, por outro lado, riscos de tentar combater a desinformação com repressões muito severas à liberdade de expressão, ou quase como uma autocracia digital, ou seja, criando órgãos que tivessem o poder de regular o que nós vamos dizer ou deixar de dizer na internet, ou de ainda invadir mais ainda os nossos dados, porque é um tema muito difícil de regular realmente, né? Eu digo, na Alemanha se regulou a utilização das redes sociais. E lá a frase mais dita é: a liberdade de expressão termina onde começa a incidir a lei penal. Uhum. Isso E talvez tem seja... muito a ver, Fábio, desculpa te interromper, mas tem muito a ver com a questão do acesso também à internet, essa questão que tu falas, né, do reduto, em que grupo, né, vai se destinar a determinadas propagandas, e quem tem mais recursos pode ter ferramentas de acesso muito melhores e chegar, né, forma um nicho mesmo assim na internet. Então tem a ver com acesso, a garantia de acesso, né? E também em relação até que ponto essa regulação não tira a liberdade de expressão, né? Eu acho que essa é a grande questão que tu está colocando aí, né? Exatamente, até porque, não é, Cris? Em todo esse debate do PL de fake news que foi apresentado, não se viu nenhuma discussão sobre uma plataforma de inclusão digital, que também é algo que está por trás desse nosso debate, como tu bem apanhastes. Quer dizer, eu não tenho que pressupor que as pessoas não vão conseguir distinguir o que é fake news. Eu apago uma conta de alguém que está disseminando discurso de ódio hoje, no dia seguinte ela vai criar outra conta. E vai continuar. A velocidade é muito grande, né, Fábio? A Muito, velocidade muito mais rápida que o direito. Pode atuar, combater. E aí, eu tenho que investir em quê? Primeiro, em conectar o maior número de pessoas, em ter uma política de inclusão digital, né, efetiva, e ter uma política que já existe em países como Inglaterra, não é? Não só na Inglaterra, no Reino Unido, propriamente, de educação midiática para as crianças desde a educação infantil. Nós temos questões éticas, questões de transparência,
que de uma certa forma nós sempre buscamos divulgar esses princípios e tentar que isso sejam valores, né, de todos os cidadãos, e assim como dos cidadãos, dos políticos que são eleitos. E o que a internet faz hoje, o que as redes sociais fazem, o que os meios digitais fazem, é escancarar as nossas posturas antiéticas, né? As nossas posturas de falseamento, de pouca transparência, na verdade. E é isso que nós temos, essa cultura que nós temos que conseguir mudar. Às vezes eu brinco, pode parecer utopia, mas não vejo muita outra saída para esse dilema das redes sociais, porque eu vi o filme e gostei do filme. É claro, como eu tenho lido sobre isso, de uma certa forma, aquilo que eu vi, eu já estava, não é? Inclusive depoimentos de ex-funcionários, não é? Dessas gigantes digitais que foram prestados ali. Eu já tinha lido artigos com esses depoimentos. Mas o que eles propõem, na verdade, de não permitir que as crianças utilizem, ou os pré-adolescentes, ou os adolescentes, é um pouco pedir que tiremos os adolescentes do mundo que eles vivem hoje. Nós não vamos conseguir isso. Não. Né? Então, nós temos aí que fica educar. muito... Exatamente. Até agora o César acabou de colocar essa questão, educação e usos adequados das redes sociais. Porque no filme eu fiz essa crítica também, né? Aí eu não deixo meus filhos assistirem nada pela internet ou ter acesso às redes sociais. Mas esse não é o mundo deles, né? E aqui também a Gabi Semin coloca aqui absolutamente importante. Será que a privacidade será um valor para gerações vindouras, já que nascem dentro da bolha? Então, esse mundo é deles, esse é o mundo deles, né? Na minha visão. Retirá-los dessa rede social, da internet, não é algo factível. E me parece uma atitude muito fácil, muito lavo as mãos, né? Os meus filhos não têm acesso às redes sociais, nem à internet. Bom, ok, tu lavaste as tuas mãos, mas segue aí a situação de internet, segue aí a situação das redes sociais. O que nós temos que fazer para que as pessoas consigam entender e compreender a utilização adequada das redes sociais? E isso eu acho que realmente vem com essa geração que está aí. Nós nos inserimos, né? Nós estamos nos inserindo porque elas estão aí, foram criadas. Essas gerações que vêm, essas gerações estão nascendo dentro deste contexto já, né? Então, eu também acho que essa questão de simplesmente retirar não é o que vai nos servir. Ao contrário, a gente tem que, eu acho que, saber utilizar, né? E algo bem importante, assim, foi falado ali na questão dos dados, né? Hoje, o WhatsApp é muito usado no Brasil, é mais usado que em muitos países, não é? Agora, assim, é algo gratuito, não é? Então, muitas operadoras, né, não consideram aquele uso, sequer o uso de dados. Então, qualquer pessoa, né, digamos, as pessoas com menos poder aquisitivo conseguem acessar e receber essas notícias no WhatsApp. E aí o PL da Fake News fala numa abertura, enfim, mas a criptografia de ponta a ponta, ela é relevante, né? Porque, de uma certa forma, eu não posso admitir que um PL tentando proteger os meus dados venha tirar uma garantia que hoje tem nessa rede de mensagens. O problema é que o cidadão não pode, recebendo uma notícia, né, que pode ser assim muito chamativa, porque se contratam especialistas, não é, em avaliar como vai repercutir uma notícia para disseminar a fake news. Então, ela é aderente. Quando tu recebe, tu impacta e tu já tem vontade de passar logo. Ah, mas olha que absurdo, e pã, né?
é isto que nós temos que conseguir educar. Eu vou receber, né? Eu vou ter quem dissemine as notícias falsas. Não adianta, né? É da nossa sociedade. Mas ela tem que chegar para mim e eu tenho que ter condições de checar a notícia, né? De ir em outras fontes. E aí, por isso que eu te falo. E aí, a pessoa mais simples que recebe lá, ela tem que ter a inclusão digital. Ela Até tem que... porque, Fábio, deixa eu te colocar um dado que eu acho que contribui com isso que tu está falando. Eu estava lendo um artigo antes da gente começar aqui que fala sobre isso e fala sobre as agências que desmentem boatos pela internet, né? Agência, Então, que é um fenômeno atual hoje, exato, felizmente. felizmente, né? Que tem. Então, 113 boatos na última eleição teriam sido desmentidos, né? Teriam sido desfeitos Uhum, 113 boatos, que é um número pequeno, segundo eles, comparado à quantidade de desinformação que circulou nas redes, uhum, mas essas 113 notícias verificadas, elas foram compartilhadas 3,4 milhões de vezes no Facebook e no Twitter. E o número de uhum, pessoas alcançadas foi muito maior, né? uhum, Então, uhum. a partir do momento que tem isso vai, né? Vai muito longe, né? Na verdade, Cris, não se desmente, desmentir tu não desmente, hoje, né? Com a educação Uhum, midiática que nós temos. É, tem pessoas que vão acreditar até morrer que o kit gay existiu. uhum. Ponto, né? Esse é o exemplo mais clássico, eu acho, mais recente que a É, gente tem, né? Porque ele é, circulou, né? E ele. é. É isso, né? E aí não vai Uhum, nenhuma avaliação político-partidária, nada. É só sim. porque não era um fato que não era verdadeiro e foi amplamente disseminado e pessoas acreditam até hoje, mesmo tendo sido desmentido. As fake news, elas têm um apelo psicológico, né? Então, elas acabam aderindo. Nas últimas eleições, não agora, né? No presidenciais dos Estados Unidos, não as que estão ocorrendo. Aliás, hoje é o último debate, Hoje né? tem o último Hoje é o debate. último debate. Hoje. E ainda um debate mais estranho ainda, porque por conta da Covid ali de uns candidatos, ainda ficou mais diferente em relação ao primeiro debate, né? Mas enfim, Uhum, essas eleições elas são absolutamente atípicas, seja sim. pela própria pandemia, seja pela polarização e pelo maior utilização das redes sociais, efetivamente. Mas, enfim, o que eu dizia era que nos Estados Unidos, nas últimas eleições, não é? Fizeram uma edição de notícias falsas e elas foram muito mais, circularam e foram muito mais lidas dos que as principais notícias na mídia tradicional. Então, sobre eleições. Então, elas Uhum, circularam muito mais rápido, elas tiveram, enfim, muito mais impacto, não é? Do que as notícias verdadeiras. E isso é um grande teste para a democracia, né? Porque esse modelo de democracia liberal, que eu falava, né, inicialmente, é um modelo muito pautado na democracia do sistema norte-americano, não é? Então, e aí, quando tu falaste naquele outro filme, no Privacidade Hackeada, hackeada. Uhum, é exatamente também envolvendo não só o Brexit, né? Então, ali que a Cambridge Analytica teria, né, usado esses dados, enfim, do Facebook para, digamos assim, buscar a adesão, não é, à saída da Inglaterra do Reino Unido da União Europeia, mas também falava ali da própria proximidade, enfim, do CEO do Facebook com o candidato à presidência dos Estados Unidos na época. uhum, E realmente, eu digo, a utilização em si da internet
e das redes sociais especificamente, ela, quando surgiu, foi visto como muito positivo. Lembra, Cristiane, tu vai lembrar que quem primeiro buscou essa participação direta, e isso tem a ver com a crise da democracia representativa, quem buscou isso foi na própria candidatura do Obama. Ele estimulou muito o uso das redes sociais, não é? A participação direta, a participação dos jovens. E aí começou este movimento. E não se imaginava, então, que depois disso o próprio Facebook comprou o Instagram, né? Não, comprou o WhatsApp, quer dizer, e não foi aplicada nenhuma lei antitrust nisso. Né? E aí nós temos um monopólio. Então, o Mark Zuckerberg já foi chamado 2 vezes no Senado norte-americano para depor em relação à questão dos dados, não é? Da utilização desses dados para divulgar informações, para fazer, para utilizar em campanhas, não é? Estas eleições para os municípios, não é? No Brasil, os marqueteiros hoje é uma figura, lembra que antes a gente falava em escândalos de corrupção, em sempre dinheiro de campanha, marqueteiro envolvido. Hoje não é mais o marqueteiro publicitário. É o marqueteiro publicitário também, óbvio que tem, né? Envolvido, mas tem que ter aquele especializado nas mídias digitais. Porque as eleições hoje, não é? Toda aquela discussão também que a gente fazia das coligações, do tempo de TV. Quantos eleitoralistas, né? Perdemos tempos e tempos falando sobre o motivo, o motor das coligações era o tempo de TV. Quer dizer, nós temos um presidente da República que se elegeu com quantos? Né? Era muito pouco tempo que ele tinha e foi eleito. Sim, muito pouco enquanto tempo. Geraldo Alckmin tinha, nem sei, mas era 5 minutos ou mais, não me lembro, mas eram muitos minutos comparado aos demais e teve uma participação pífia, não é? Em termos de eleitorado, para um partido tradicional, né? Porque aquela foi a eleição da aversão à política. Por quê? Porque na democracia representativa tem-se também algo que muito importante para preservá-la, que é uma relação de confiança entre os eleitores e os eleitos, não é? E de uma certa forma, todo este movimento, digamos assim, de própria cobertura mediática dos escândalos de corrupção envolvendo figuras públicas, leva uma desconfiança muito grande entre o eleitor, né, e os nossos governantes, e isso também fragiliza muito a nossa democracia representativa e indigna muito os eleitores. E eles buscam na política, por óbvio, né, porque esse é o único mecanismo que nós temos, não é, de eleger quem não compactue com esse tipo de procedimento, buscam alguém que tenha um perfil diferente dessa política tradicional. Né? E a campanha que, naquele momento, conseguiu representar isto para o eleitorado, conseguiu ter maior adesão. Ainda que nós saibamos, não é? E por isso que eu digo a importância da educação, que a corrupção sempre existiu. A diferença, e existe, e por isso que nós temos tantos controles criados na Constituição de 88, tantas instituições de controle, tantos mecanismos de controle. A diferença é que hoje se divulga muito mais essas operações, se divulgam muito mais os resultados. Tu tem uma Advocacia Geral da União também estruturada que vai atrás da reposição para o erário desses valores. Tu tem o Ministério Público Independente. Enfim, tem-se mecanismos, não é, que buscam coibir e, se não coibir, reprimir esses maus agentes públicos. Mas nós sabemos também que temos
muitos bons agentes políticos, não é? Mas, claro, numa rede social é muito mais fácil, né, tu vender um perfil de fora da política, não é? Uhum. De limpeza, digamos assim, não é? E aí acabar convencendo aquele que não está, digamos assim, totalmente informado, seja do passado do candidato, seja ideologicamente, não é? De todos os de tudo que está sendo apresentado pelos demais candidatos, né? E por isso que eu sempre, Cris, gostei me interessei neste tema, porque me parece que o eleitor ele não pode pensar nas eleições no dia que ele está indo votar, né? Ele tem que conhecer o candidato, ele tem que saber quais são os projetos que ele se envolveu, se é candidato à reeleição, não é? Não A vai mudar. plataforma eleitoral, o programa eleitoral. Exatamente, exatamente. O candidato tem que apresentar. E isso, Fábio, aproveitando esse gancho, né? Hoje me parece que existe assim um desconhecimento total, não é, da plataforma, do programa de governo ou do programa efetivamente pensado em termos de políticas públicas pelos candidatos. As pessoas enxergam na TV, enxergam nas mídias sociais e não procuram se informar sobre o pensamento daquele candidato em relação àquilo que para elas, por exemplo, é É importante, importante. começando por si, né? O que para Uhum, mim é importante num candidato, o que eu quero ver reproduzido na minha cidade. Por exemplo, este ano uhum, que nós estamos falando em eleições municipais, não é? As pessoas enxergam um candidato, enxergam o seu semblante, bom, aquele ali está me parecendo, não é? E é uhum. tudo aquilo que a gente falava, não é? Sempre se falou em eleições, que é a questão de tu pegar o santinho na rua, que hoje já é uma coisa que quase não tem, ainda tem, por incrível que pareça, mas quase não tem, de se informar, de ler, de ir atrás. As pessoas pouco fazem isso, a meu ver, ainda. Uhum. E mesmo com a mídia social, que é uma outra questão que eu queria também falar contigo, é para atingir muito o público jovem também, né? É trazer o público jovem. Será que está trazendo o público jovem, Fábio? Eu vejo alguns muito interessados fazendo seus títulos, né, com 16 anos e outros que não querem nem saber de política, né? Em função de todo esse contexto do país, em função dessa questão de ódio, né? Hoje que são mensagens de um lado, outro tu é A, tu é Uhum. B, né? Então, Uhum. também está acontecendo isso. Quando as redes sociais Uhum. eram para ser algo que chegaria no público jovem, traria, porque nós somos seres políticos, precisamos de política, né? O país, na forma como ele é composto, a federação, a política é essencial, então nós precisamos saber votar, nós precisamos saber bem escolher, e Uhum. o jovem precisa se inserir. Eu não sei se eu enxergo essa inserção da forma como eu achava que seria com o uso das redes sociais também. Não, Cris. Infelizmente, Até só deixa eu te interromper um pouquinho para não esquecer, a Vanessa colocou aqui, já linkando com esse, que a questão é apresentar outras possibilidades aos filhos, além das redes. Saber utilizar passa por isso, a meu ver. uhum. Sem dúvida, sem dúvida. E por isso, a querida a querida Vanessa que sabe mais do que qualquer uma de nós, né, Cris? Porque Sabe? ela já tem filhos maiores que as Já. nossas e, Uhum. e apresentou essas possibilidades. É. É isso, né? Isso é educação. É por isso que a gente vem para um lugar comum, porque falar em educação, mas é que não é apenas, entre aspas, a educação, né? É educação midiática mesmo, né? É saber receber ou vai receber. Mas primeiro, né? Faz um raciocínio lógico, né? Aquilo seria crível, né? Segundo, bom, se é estranho, vamos em outras fontes, vamos na imprensa tradicional, vamos nos livros, né? Vamos debater o assunto. Também é algo muito complicado, e aí tu trouxeste o tema, não é, Cristiane? A questão da polarização
cada vez mais nós vivemos no momento e geracionalmente as pessoas, como tem essa crise de representatividade, tu também, então, tu pensa que ninguém pode dizer por ti, tu queres dizer, não é? E o jovem tem muito disso. Aliás, 2013, não é? Todas as instituições ficaram no país, né? Ficaram assustadas com aqueles movimentos de rua que não eram por 5 centavos na passagem. A gente sabe que não era. Era para ter voz, era um movimento de crítica ao sistema. Mas nós, assim como estimulamos a que possa se falar, né, pela sua própria voz, eu adoro aquela música do Rapa, né, paz sem voz, não é paz, é medo. Não, eu acho que nós temos que falar, sim, né, todos têm que ter o direito de falar, mas nós temos que saber ouvir. E me parece que a polarização ela tem impedido isso. Nós queremos falar, mas nós não conseguimos ouvir. E para a democracia, mais importante do que o resultado das urnas é um consenso difícil. Isso não sou eu que digo, são autores que dizem. O consenso difícil ele é fundamental, mas ele tem que surgir, né? Nós temos que consensuar como sociedade em relação a alguns pontos. Porque senão é o que nós temos visto, é essa guerra. E essa guerra nos afasta da política. E é por isso que eu te digo, Cristiane, que infelizmente a política não tem atraído jovens, né? O alistamento, ele de 16, não é? A 18 tem atingido índices baixos. Então, realmente, os jovens, quanto mais longe possam ficar, não é, da política, tem entendido como o melhor caminho. E aí, né, de uma certa forma, nós vamos ter um pouco de culpa disso, não é? Os pais, porque esse é um discurso, talvez, que nós também estejamos repetindo, né? Político é tudo igual, enfim, nós temos Nada muitas discussões. funciona, não tem Nada jeito, né? É funciona. um discurso que a gente vê repetindo. Agora mesmo, nas eleições, as pessoas chegam e falam: eu não acho, eu não vou votar, eu já não quero, eu vou justificar. E tu tem que estabelecer um processo de convencimento, né? Que não, tu precisa votar, porque para tu poder reclamar, inclusive, futuramente, tu precisa votar, né? Para tu entender como é feita a política pública que tu vai ser destinatário, tu precisa votar, porque é aquela pessoa ali que vai estabelecer um programa que vai ser implementado. E como isso cada vez mais eu vejo difícil, sabe? A mobilização por uma eleição, mobilização por conhecer, por transmitir conhecimento, né? O João Eupídio colocou aqui, colega que está nos assistindo, de procuradoria, que a retirada, simplesmente, né, a limitação do uso da internet aos jovens não vai surtir efeito, porque vai ser superado por outros meios. Então, que o importante, efetivamente, é trazer o conhecimento, é a educação dentro desse contexto, né, que a gente está vivenciando. E Agora, Cris, só para cumprimentando o João Elpidio, colega nosso também de Comissão da Advocacia Pública ali, isso se reflete nos nossos índices de abstenção, não é? Nas últimas eleições aqui no município de Porto Alegre, nós tivemos um alto índice de abstenção e eu não imagino que isso vá mudar nessas eleições, embora o imenso número de candidatos que nós tenhamos, não é? Infelizmente, me parece que esse movimento ele segue de aversão aí, né, de não representatividade em relação aos candidatos e depois em relação ao governo eleito. E fato é que, como eu falei no início, né, a eleição elege-se, se consegue a maioria, mas o governo é para todos. E talvez aí, né, esteja a nossa dificuldade também dos próprios eleitos em conversar com todos, não é? Ainda que pensem diferente ou sejam de segmentos
que sabidamente não é, o grupo de eleitores, não é, que elegeu esse representante. Acho que nós temos também que conseguir uma coesão social, seja da base, seja das nossas lideranças, né? Coesão social nós não vamos ter apenas na base, né? Assim como eu digo que corrupção a gente critica muito, não é? Das altas autoridades, mas elas não vêm do espaço, né? São E nem pessoas que vieram começam da... somente lá, né? Exatamente, né? Tudo tem a ver, né, com a nossa própria formação, com os valores da nossa sociedade. E, bom, diante desse quadro, nós temos que investir em instituições mais fortes, nós temos que fortalecer as instituições e não enfraquecer as instituições. E talvez esse seja a nossa grande encruzilhada hoje, porque nós trabalhamos com propostas de emenda constitucional que, de uma certa forma, na minha avaliação, enfraquece mecanismos que nós temos aí desde da nova república, ou seja, né, há 90 anos, que vieram estruturar um Estado, né, um Estado com agentes efetivos, né, selecionados por concurso público, não demissíveis ad nutum, ou seja, se eu tiver algum superior eleito que esteja determinando a realização de uma ordem legal, eu vou estar protegida, né, pela minha estabilidade para adotar a postura jurídica adequada, terei carreiras, né, de Estado que devem ser preservadas. E nós temos uma estrutura de Estado grande, sim, mas muitas reformas já foram feitas privatizando serviços não entendidos como essenciais de serem prestados pelo Estado, né? Nós não podemos transferir isso, outros serviços e mesmo as atividades de carreiras de Estado para servidores, né, que não tenham as garantias que hoje os que executam essas tarefas têm. Nós, nas procuradorias, na advocacia pública, sabemos muito bem dar exemplos de quando este nosso serviço é prestado por quem tem proximidade com o governante e dali a 4 anos não estará mais naquele local, os efeitos nefastos que são sentidos na administração seguinte e assim sucessivamente. Isto não é a característica de uma administração ou de um partido. É uma deficiência de um sistema quando, por exemplo, não há procuradorias Estruturada. municipais exatamente, estruturadas, com agentes públicos de carreira. E essa é a concepção do Estado brasileiro, e tem uma razão de ser essa concepção, né? Isso nós temos que também deixar muito claro. Existem determinadas garantias que elas existem porque há uma necessidade delas existirem, justamente para garantir tudo isso que tu falaste em termos de fortalecimento das instituições, para não permitir ingerências indevidas, não é? Para que se tenham instituições fortes que sejam capazes de continuidade administrativa com força, com capacidade própria para isso, sem depender do momento, da ocasião, né, do gestor de plantão. E isso é em benefício do Estado brasileiro, isso é em benefício da sociedade, né? Então, essa questão das propostas que tu falaste preocupa muito, porque podem interferir de uma forma muito danosa, muito perversa para a sociedade, porque vai interferir na gestão do Estado e no núcleo duro, muitas vezes, do Estado, que necessita ter essas garantias para poder afastar qualquer tipo de ingerência desse tipo, né? Então, isso é imprescindível, porque é a partir disso que a gente consegue, e óbvio, o Estado, como qualquer empresa, eu digo, né, a comparação ela não existe, né, na minha concepção. Mas
o tamanho do Estado ele sempre tem que ser revisto. Obviamente, existem determinadas funções que hoje não têm mais razão de ser, determinadas prestações de serviço que não necessitam mais estar sob a gerência exclusiva do Estado, não é? Porque o mundo muda também, porque as coisas mudam também. E, obviamente, se faz essa revisão nas funções estatais, não é? Mas isso não quer dizer que eu tenha que simplesmente acabar com determinados instrumentos ou estruturas dentro do Estado, porque elas garantem essa legitimidade. Essas estruturas garantem que a instituição se mantenha forte para dar condições para a sociedade receber políticas adequadas, não é? E políticas pensadas pelo governante legitimamente eleito, porque ele foi eleito para isso. A sociedade o elegeu porque acreditou naquele programa, então quer ver implementado aquele programa. Mas existem as condições necessárias para a implementação que tem que estar dentro do Estado, né, Fábio? E eu vejo essa discussão hoje passar ao largo, assim, né? Ela não é aprofundada, ela não é vista de uma forma séria, de uma forma responsável, né? Não, E isso certamente influencia. E quantas vezes, não é, Cristiane, que nós, na Procuradoria, muda a gestão, e muitas secretarias vêm na Procuradoria buscar memória de assuntos daquela pasta, porque há uma limpeza, e a limpeza, quando eu digo a limpeza mesmo, né? Zeram os arquivos, e aí não fica nenhuma memória em secretarias que não tenham servidores de carreira lotados. Eu já ouvi de prefeitos, sabe, que trocou a gestão, eles precisavam fazer defesas nos tribunais de contas, depois não conseguiam acesso. Porque não tinha a memória institucional. O João Eupídio falou aqui de novo, não tem a memória institucional, memória jurídica, não tem aquele servidor que está lá independente das trocas, né? Que é e isso para o próprio gestor. E isso não quer dizer que nós estamos aqui compactuando com servidores ineficientes. Eu sempre refiro também isso, né? Houve um escândalo relativamente recente, né? Eu tenho 21 anos de procuradoria, então, vai lá, acho que uns 10 anos, que envolviam vários agentes políticos, não é? E um deles era procurador de Estado. De todos esses, a pena aplicada com maior rapidez, obviamente, num processo garantido ampla defesa, o devido processo legal, mas que acabou, né, na demissão deste colega a bem do serviço público, foi o que envolveu o procurador. Ou seja, nós tínhamos ali agentes políticos, não vinculados a uma estrutura de Estado permanente, que ainda estão sob julgamento, em processamento em relação às suas faltas. Mas o colega, né, da estrutura do Estado, com estabilidade, ele foi demitido. Recebeu a pena. A pena devida pela falta cometida. Né? Então, ou seja, tu não vai escusar uma garantia que não é do servidor. Este é o problema. A garantia não é para o servidor, ela é para o cidadão. Isso é essencial. Isso é que precisa ser dito, muito repetido, né, Fábio? A garantia é da sociedade, né? E isso as pessoas precisam entender. Existe um motivo para tudo isso ser assim, né? E que bom que a gente tem a democracia representativa, que bom que a gente tem a possibilidade de alternância, de escolha de pessoas para gerenciar as cidades, os estados, a União. Isso faz parte da democracia, né? Mas a gente precisa estar atento também que o Estado em si, ele precisa ter continuidade, ele precisa garantir para a sociedade que nada será paralisado em função de uma mudança, né? E que as instituições permanecerão. E assim, Cristiane, eu sempre digo, a mesma procuradoria que defendeu lá o calendário rotativo para ir bem longe, né? No governo Colares, e que é um político muito espirituoso, e então uma vez ele, numa reunião conosco,
Depois, né, eu não era procuradora na época do calendário rotativo, aliás, eu era estudante de escola do ensino público estadual, eu peguei o calendário rotativo na pele, mas ele brincou, ele disse, só vocês conseguiram defender o calendário rotativo da Neuza. Nem eu conseguia entender. Mas, enfim, mas se defendeu, porque juridicamente tinha defesa. Isso não significa, não é? Partidarizar, digamos assim, a estrutura perene do Estado. Não. Se há uma defesa jurídica viável, a maioria do eleitorado escolheu, não é? Aquele governante se vai dar a sustentação jurídica à política eleita, a corrente política eleita pela maioria, independentemente, né, da raiz ideológica. Esse controle não é nosso, não é do servidor público, não é da carreira de Estado. Não é? Nós ali, é aquela diferença, não é? Que em alguns países, eu lembro que o professor César Saldanha falava muito isso, não é? Da diferença de nós não termos uma estrutura de administração de Estado diferente de uma estrutura de governo. Não é? Mas com o sistema que nós já temos condições de fazer essa diferenciação, não é? Na prática. E nós temos, então, acho que as estruturas de procuradoria são exemplos disso, né? De que funciona na prática, e por isso trouxe esses exemplos aqui, desde envolvendo estabilidade até a defesa de política de governo, porque a mesma que defendeu, então, o calendário rotativo, depois defendeu desapropriação por interesse público no âmbito dos estados, me lembro também foi uma política lá da época do governador Olívio Dutra, defendeu as privatizações do governo Brito, e é por uma aí questão vai, de né? autonomia técnica, não é? É uma questão de política de Estado, né? Que é a grande diferença, né? E daí a grande importância de tudo isso. E Fábio, tá passando muito rápido esse tempo, eu tô olhando e nem acreditei que já tá com 6 minutos só de live ainda. E a gente sabia que ia acontecer isso, né? Mas Sabia, por isso eu que eu não fiz, não vamos fazer roteiro. não, melhor não, porque a gente vai falar sem parar. Mas eu acho que hoje tem uma questão que eu acho que é importante para esse nosso tema, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que vem Isso eu queria aí, falar mesmo. né, para dar uma força também em toda essa sistemática aí de eleição, de informação, de transparência, de privacidade, de proteção de dados, né? Porque quando eu falei anteriormente, Cristiane, na crítica em relação ao PL de fake news, é porque quando ele veio e virou centro de discussão, nós nem ainda tínhamos conseguido resolver a questão da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados. Aliás, ainda não conseguimos resolver de uma certa forma, né? Porque é difícil explicar algo que esteja vigendo, mas não está vigendo, porque já tem ações judiciais, enfim, aplicando a legislação, não é, em relações privadas, mas nós não temos ainda uma autoridade certificadora, enfim, as penalidades decorrentes da não aplicação pela autoridade certificadora ainda não estão vigendo, então ela tem uma vigência diferenciada. Mas, de uma certa forma, algumas questões relevantes envolvendo privacidade de dados, muito relevantes, foram tratadas na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, este é o momento de nós conseguirmos colocar em prática essas questões, não é? Eu não sei se tu recebeste, eu recebi um e-mail do Hospital Moinhos de Vento, exatamente pedindo confirmação de se poderia consentimento em relação à remessa de e-mails, o próprio WhatsApp, não é? Mandou pedindo consentimento, enfim, N relacionamentos que nós temos que utilizam nossos dados, pelo menos foram obrigados, então, a trazer, não é? Esse pedido de consentimento aqui, pelo menos nós saibamos que estamos dispondo de dados, não é, para aqueles veículos. Então, essa é uma questão ali, tem um colega, né, falando
da questão complexa, e é uma frase que eu uso muito, né? Uhum, Adoro uhum. essa frase, porque tenho pavor de soluções simplistas para problemas complexos, porque eu digo que geralmente elas são erradas. E eu tenho pavor também das pessoas cheias de certeza. Por isso que eu sempre Sim, falo aqui, eu falo de forma enfática, mas se alguém, né, propuser uma boa reflexão, uma discussão racional, não é, com outro fundamento racional, eu estou sempre pronta a discutir e a evoluir no meu próprio posicionamento. São duas coisas que eu não é isso gosto de mesmo. as questões, né, de quem vive cheio de certeza. Eu digo, é bom a gente viver cheio de dúvidas. Mas enfim, tem a LGPD, não é? Que traz toda essa discussão de privacidade. Nós temos feito muito eventos envolvendo a LGPD. Eu estou vendo que os minutos estão Sim. passando e estou ficando agoniada. Nós Aham. temos o próprio Marco Civil da internet. Marco Civil da internet. A lei Me eleitoral le... traz vedações também, né? Exatamente, me lembro, Cristiane, nós estávamos lá no Congresso Nacional com o deputado Alessandro Molon. Uhum. Ele foi o relator, ele lutou muito por esse projeto, né, vinculado à Defensoria Pública lá de o Molon do Rio de Do Janeiro. Rio de Janeiro. Uhum. E assim, muito debatido, quer dizer, tem questões que não podem vir não podem vir na emoção da discussão do momento, né? Acho que aquele PL de fake Uhum. news ali parou e parou bem parado, porque não era o momento. Agora, Sim. acho que nós temos que primeiro aplicar outras legislações sobre esse tema. Acho que não pode combater fake news com menos liberdade de expressão, tem que ser com mais Uhum. liberdade de expressão. Acho que temos que discutir regulação, sim, não é? Mas eu penso que a regulação primeiro tem que ser do próprio mercado. Hoje nós temos discussões aí de TikTok nos Estados Unidos, não é? De como a China faz, como regula o mercado também para a entrada de Facebook, enfim, são discussões de geopolítica que estão determinadas Uhum. pelas mídias digitais, e no Brasil nós não fazemos ainda essa discussão né, dos aplicativos, do que entra, o que não entra. Aqui é uma terra liberada. Eu acho que a gente tem que fazer, mas está acabando o tempo, enfim. Isso aí. E é Sabe, isso. várias pessoas aqui parabenizando, o colega Heron, o Felipe, a Patrícia Ketterman aqui da Ah, Defensoria, a querida, Betânia, a saudades, Renata, Patrícia, a Betânia, todo Karen, mundo. vários Ah, colegas aqui, tipo, o conselheiro Armando Perim entrou olha, também. querido Eu Armando. quero te agradecer muito, né? Nós não temos tempo suficiente aqui para abordar tudo, todo esse tema, esse importante tema, como eu falei no início. Quero te agradecer mais uma vez. Foi excelente conversar contigo. Primeiro, sempre é um prazer para mim conversar contigo. Tenho certeza que para todos os nossos colegas e alunos aqui da escola também foi uma live muito proveitosa. Esse tema vai voltar, né? A gente tem que voltar com ele porque é um tema importantíssimo. Te agradeço e te parabenizo, Fábio, por esse enfrentamento sempre, tá? Muito obrigada, minha amiga. E Obrigada eu, Cris. Acabou, vai cair. Eu sei que vai cai, cair, não, quando a gente cai, vai cair, a cai. gente vai Então, gravar e vai ficar disponível no nosso Insta. Então, muito eu que obrigada. agradeço. Abraço a todos que assistiram e dedicaram o que temos de mais raro hoje em dia, que é tempo para me ouvir a Cris. É uma honra para mim, na verdade, uma honra e uma responsabilidade. Muito obrigada mesmo. Uma boa noite. Muito obrigada. Boa noite a todos. Um beijo grande, Fábio. Obrigada a Beijo. todos. Beijo.